Olá, pessoal, tudo bem? O bate-papo dessa semana é sobre redes sociais. Tem um sentido, tem uma galera se perdendo por conta disso, então a gente vai ter que conversar um pouquinho a respeito, pode ser? Para quem ainda não me conhece, eu sou auditora fiscal do estado de São Paulo e coach no Estratégia Concursos. Gente, vocês já passaram por isso assim, ó? Caraca, faz 1 hora que tô no Facebook e nem vi o tempo passar. Todo mundo já passou por isso, né? E são situações assim que a gente precisa tentar evitar, certo? Algumas pessoas vão dar dicas para os concurseiros e falam o seguinte: ó, vocês têm que deletar todos os aplicativos, sair de todos os lugares e ponto final. Eu confesso que eu sigo a linha mais radical aí na preparação para os concursos, sabe? Eu acho que tem que sentar, estudar, sem mimimi e ponto. Porém, nesse assunto de redes sociais, eu acho que o equilíbrio é muito bem-vindo. E por que eu acho isso? Gente, existem muitos locais, muitas redes sociais, e aqui, quando eu falo rede social, eu tô incluindo tudo, tá? Facebook, Instagram, WhatsApp, todos esses aplicativos. Existem muitos desses lugares que oferecem conteúdos super bacanas para quem tá se preparando, né? Os professores postam dicas da disciplina, resolvem exercícios, tem dicas de técnicas de estudo, palavras de motivação que, puxa, são bem bacanas nessa fase e tal. Então, eu não acho que, sabe, se deletar de tudo é uma boa saída. Eu acho sim que a gente precisa encontrar uma forma de usar essas redes sociais a nosso favor, sem deixar com que isso prejudique o nosso rendimento nos estudos, certo? Bom, então eu queria dar uma dica que eu acho que funciona principalmente para aquelas pessoas que têm problemas com disciplina, problemas em usar a rede social por pouco tempo e tal. A dica é a seguinte: considere a rede social, um tempo de rede social no seu ciclo de estudos. CIO, não sei montar um ciclo de estudos. Bom, aí você faz o seguinte: você vê o vídeo que eu deixei aqui no canal semana passada que fala um pouquinho sobre isso. Fechou? CIO, eu sei montar um ciclo de estudos, mas eu não tô entendendo o que você tá dizendo. Gente, olha só. Quando a gente vai começar a estudar no dia, o que a gente faz? Ou deveria fazer, né? Mas eu quero acreditar que vocês fazem. A gente pega o celular, desliga ou coloca no modo avião, deixa ele lá a quilômetros de distância e vai estudar. Enquanto não concluiu aquela meta diária, a gente não volta a tocar naquele celular, no computador, certo? Certo. Qual é o problema disso? A ansiedade que isso pode te gerar. Porque assim, ó, botar o celular no modo avião é facinho, é só apertar um botão, qualquer um consegue. Agora, o problema é que você pode ficar ansioso com isso, porque você tá há bastante tempo sem contato. E essa ansiedade prejudica a sua concentração, então tá prejudicando os estudos. Ou seja, você não está resolvendo o problema. Sabe o que ajuda um monte nessa ansiedade? É você saber que depois de um X tempo, você vai ter autorização, está previsto ali no seu planejamento, que você vai poder acessar suas redes sociais. Sabendo disso, você não vai ficar tão ansioso e você vai ficar concentrado no que você está fazendo. Tá na hora de estudar, você vai estudar. E você sabe, depois de tal período eu vou poder acessar as minhas redes sociais. Qual é a minha sugestão? 20 minutos de rede social após 3 horas líquidas de estudo. 20 minutos de rede social após 3 horas líquidas de estudo. Gente, assim como você cronometra o seu tempo de estudo, certo? A gente trabalha sempre com horas líquidas de estudo. Você também vai cronometrar
o seu tempo de uso de rede social. Se você realmente estipulou 20 minutos, cronometra esse tempo. Bateu 20 minutos, você para tudo e volta a estudar, volta a fazer o que está previsto ali no ciclo. Esse tempo que eu estou sugerindo é só realmente uma sugestão. Quem vai definir isso é você. Mas assim, ó, vamos combinar o seguinte: no final do dia tem que ter mais tempo de estudo do que de rede social. Fechou? E outro detalhe, acho que é furada também você estipular assim, eu vou deixar 5 minutos para rede social. Cara, eu não sei vocês, mas eu entrei no Instagram, em 5 minutos eu nem comecei a brincar. Então, não adianta fazer um planejamento furado, certo? Por isso eu repito, eu acho que 20 minutos tá super ok. Detalhes bem importantes neste momento aí de um ciclo que considera um tempo para redes sociais. Intervalos entre disciplinas não é o período autorizado para acessar as redes sociais. O que você faz no intervalo entre as disciplinas? Você vai descansar um pouco, fechar os olhos, dar uma desligada, deitar, né? Porque o corpo dói e tal, certo? Não misture as coisas. Outro detalhe: pausas durante a disciplina, sabe aquela que você para o cronômetro? Do tipo, preciso tomar uma água. Pausas não são momentos em que você está autorizado a usar as redes sociais. Mas eu já sei que eu levo mais ou menos 1 minuto para tomar uma água. E eu juro, eu vou pegar o celular e eu vou ficar só esse 1 minuto. Eu sou disciplinado. Então, depois desse 1 minuto, eu vou largar o celular de novo e volto a estudar. Bacana, que bom que você é disciplinado. Só tem um problema nisso tudo. Nesse 1 minutinho aí, que você aproveitou para dar aquela acessada só enquanto você está indo tomar uma água, o que pode acontecer? Você pode ver alguma coisa ali do tipo, chegou a mensagem de alguém, viu postagem de não sei quem outro, crush mandou mensagem. Gente, pode acontecer alguma coisa ali que vai tirar a sua concentração. E aí você não vai render, quando voltar dessa pausa, da forma como deveria. Então assim, se você só pausou para tomar uma água e volta, você vai continuar estudando, arrebentando ali de estudar. Agora, se você acessa as redes sociais, isso pode te causar uma certa desestabilidade e isso vai prejudicar a sua concentração nesse retorno aos estudos. E a gente não pode deixar que isso aconteça, certo? Então, pausas na matéria, na disciplina, intervalo entre as disciplinas não são horários em que está autorizado o uso de rede social. Que hora você vai usar a rede social? A hora prevista ali no ciclo. Fechou? Gente, preciso fazer mais algumas considerações a respeito. Se eu estudo 3 horas líquidas no dia, o que eu faço? Gente, olha só, se você estuda 3 horas líquidas no dia, você provavelmente trabalha, certo? E aí eu acho que não cabe aqui a gente falar de deixar um tempinho estipulado para a rede social no meio do ciclo. Acessa a rede social ali no trabalho ou quando estiver voltando para casa. Agora, o seu tempinho ali de estudo, foca no estudo, né? Vamos priorizar isso. Agora, é válido você usar essa técnica, essa dica, aos finais de semana, certo? Nos finais de semana você deve estudar uma carga horária maior, porque precisa dar aquela compensada. E aí, acho que vale essa dica de, né? Tá ali previsto em que momento você pode acessar suas redes sociais, certo? Outra consideração. Eu estou falando aqui do uso das redes sociais durante o seu horário útil de estudo, durante o seu ciclo de estudos. Mas, pelo amor de Deus, gente, o que vocês precisam prestar muita atenção e tomar muito cuidado é sobre o uso das redes sociais na hora de dormir. A gente acaba passando horas, porque a gente não sente, e perde essas horas de sono. E o sono é extremamente importante para um bom estudo e um bom rendimento do dia seguinte. Então, vocês precisam se policiar e adotar
métodos e técnicas para não perder tanto tempo de sono assim por conta das redes sociais. Para finalizar, eu só queria falar mais uma coisinha. Cuidado com as postagens que vocês fazem nas redes sociais. Quando a gente faz uma postagem, gente, a gente não vai perder só o tempo de fazer aquela postagem. As pessoas vão comentar aquilo, você vai querer responder o comentário. Então, aquela postagem, ela gera um movimento que faz com que você acabe perdendo um pouco de tempo naquilo, certo? Eu não vou dizer para vocês não fazerem postagem alguma. Na minha época, eu fazia algumas postagens no Facebook. Eu acho que nem existia Instagram na época. Eu não sei. Enfim. Eu fazia algumas postagens. Aquilo me ajudava, me motivava. Eu me sentia um pouco cobrada por aquilo, sabe? Então, pra mim era bem positivo. Mas façam postagens com moderação. Eu acho que tudo na vida é questão de escolhas. E aí, você precisa escolher qual é o seu objetivo. O seu objetivo é ser aprovado num concurso público ou virar um concurseiro blogueiro. Porque assim, gente, o que não dá é pra você querer fazer postagem de hora em hora. Querer fazer postagem a cada caneta nova que você comprou. A cada post-it diferente que você achou na papelaria. Não dá. Ai, Sil, credo, você é muito radical. Gente, olha só. A minha opinião é formada com base nas coisas que eu vejo. Eu conheço todas as pessoas aprovadas em concursos públicos do Brasil. Não conheço. Mas assim, ó, os que eu conheço, meus colegas de trabalho, auditores fiscais que entraram comigo, auditores fiscais da Receita, amigos e colegas de N outros órgãos que eu tenho contato, nenhum deles era blogueiro na época de preparação. Eu não conheço ninguém que passou num concurso top que era blogueiro na época que estudava. Então, gente, assim, ó, pra mim é por estatística. Em que parte da estatística você quer estar? Acho que vale uma reflexão a respeito. Certo? Galera, era isso que eu tinha pra falar. Eu acho que se a gente tiver que resumir tudo, a questão é administração de tempo, ter foco e eleger prioridades, certo? Eu acho que não precisa se desconectar do mundo, mas eu acho que a gente tem que sempre manter bem claro qual é a nossa prioridade. A nossa prioridade é passar no concurso público, certo? A gente precisa sempre lembrar que a gente não é tão importante do jeito que a gente acha que é. Então, se a gente demorar 2 horas, 6 horas ou 12 horas para responder uma mensagem, te juro, a pessoa do outro lado não vai morrer. E se a gente também demorar 12 horas para ver uma publicação, a gente também não vai morrer. Esta não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é estudar e ser aprovado num concurso público. Certo? Pessoal, bons estudos aí, arrebentem de estudar e até semana que vem. Beijos, até!